Para você que se liga no Inove Podcast, nós estamos chegando com mais um episódio. E hoje vamos tratar de um assunto muito importante, o autismo. Para tanto, nós convidamos a professora Jaqueline Bueno, ela que comanda a Associação Colibri, que é responsável por contribuir imensamente pelo trabalho em prol dos portadores do transtorno do espectro autista em Laranjeiras do Sul. Muito prazer em recebê-la, professora. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda. Olá, Luiz Roberto. É um prazer estar presente nesse momento, fazendo essa entrevista, falando do nosso trabalho e principalmente falando sobre um assunto tão sensível, né? Sou mãe de autista, então a nossa vivência parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E quando eu falo sobre o autismo, eu falo da importância da gente falar sobre o assunto para a gente quebrar com alguns tabus e também para a gente acessar algumas informações que são extremamente importantes para a gente pensar e falar sobre a inclusão. Então é um prazer estar presente aqui com você. Que alegria, o prazer é todo nosso. Eu espero que essa entrevista traga uma singela contribuição para o trabalho desenvolvido por vocês aqui em Laranjeiras do Sul, que é um trabalho muito bonito e eu admiro verdadeiramente do fundo do coração. Tá bom? Obrigado mesmo. Então, a partir de agora, a gente fala com essa mulher, assim, que faz um trabalho maravilhoso de fato aqui em Laranjeiras do Sul, professora de língua portuguesa, poetisa, escritora, uma mulher talentosa, contemporânea, que aceitou, disse sim para o Inove Podcast e hoje está aqui conosco. Os nossos agradecimentos também vão para os nossos patrocinadores, que eu tenho orgulho de apresentar aqui, eles que assinam este programa. O Inove Podcast é um oferecimento de Império das Tintas, assinado por Coral, tudo de cor para você. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Rinaldi Postos de Serviços. No Rinaldi tem o Shell Select. Autobrás, 60 anos de paixão por veículos. Autobrás é Volkswagen de Laranjeiras do Sul para todo o Brasil. Arte Estofados Decor, o toque final que faz toda a diferença. E Prefeitura de Marquinho, acesse marquinho.pr.gov.br. Senhoras e senhores, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo ao Inove Podcast desta segunda-feira. Como disse na abertura, hoje a gente vai tratar de um assunto muito sensível, mas um assunto muito importante na vida de todas as pessoas. De todas. A gente está falando do autismo. O autismo não é um transtorno que afeta diretamente todas as famílias, mas indiretamente, sim. Ele é um assunto pertinente a todos. E por isso eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, Jaqueline. Eu vou te chamar de Jaque porque as pessoas te chamam de Jaque, né? Isso. E você comanda hoje a Associação Colibri. Isso. Hoje a Associação Colibri, ela está presente em Laranjeiras do Sul, ela faz um trabalho há mais de 20 anos. A nossa associação, ela dá um suporte terapêutico no sentido de acolher as famílias, falar sobre os seus direitos e também fazer orientações e troca de experiências. A gente tenta ser uma rede de apoio aqui em Laranjeiras para as famílias quando recebem o diagnóstico do TEA. Perfeito. E quantas famílias receberam o diagnóstico? Hoje nós temos mais de 200 famílias que fazem parte da associação, mas dentro dessas famílias nós temos várias variações. Nós temos crianças, temos adolescentes, temos adultos também que já recebem o que a gente chama de diagnóstico tardio, de uma certa forma, sabem que ao longo da sua vida passaram certas limitações, só que de uma certa forma nunca teve um processo de investigação, de ir atrás, de pensar as características, os sinais que a gente fala, né? E eles descobrem já na vida adulta o que tinha de dificuldade lá atrás, quando eram crianças, quando eram adolescentes, e que de uma certa forma impacta também a vida deles em sociedade. Perfeito. Você fala que Laranjeiras tem oficialmente 200 e tantas pessoas com transtorno. Hoje nós temos 200 famílias
famílias que fazem parte da associação, mas ainda nós não temos, assim, um número estimado aqui em Laranjeiras. Hoje, no Brasil, existem mais de 2 milhões de pessoas com o diagnóstico do TEA, que foi feito um dado de investigação pelo próprio IBGE, atrelando daí o processo de diagnóstico. E também tem uma pesquisa que fala que no Brasil, uma a cada 36 crianças que nascem no Brasil, nasce com o TEA, né? Dentro do espectro autista. Isso, eu vi que o Brasil, ele tende, né? A estimativa é de que o Brasil tenha entre 2 milhões e 100 mil a 4 milhões e 300 mil brasileiros com transtorno. É muito provável que em todo o país, entre 1 e 2% da população tenha o transtorno do espectro autista. Em Laranjeiras do Sul, isso representaria entre 330 e 660 pessoas. Isso. Então, significa que nem todo mundo está identificado, né? Isso. E também tem, assim, um certo preconceito das próprias famílias de irem atrás do processo de investigação e diagnóstico, né? Tem muitas famílias que têm o receio, né? Que quando a criança ganha o laudo, que ela vai sofrer preconceito, que ela vai ter dificuldades na escola, nos próprios espaços que se fazem presentes da sociedade. Então, ainda tem uma desinformação em relação a buscar o diagnóstico. Perfeito. As pessoas têm medo e se sentem inseguras também, né? Porque elas sabem que a partir do momento que você tem o laudo, você, de uma certa forma, tem a característica que, de uma certa forma, está dentro daquele transtorno. Mas não significa que a criança não possa se desenvolver, aprender, de uma certa forma, ter uma vida social, assim como as demais pessoas, e ela possa se inserir a todo momento na sociedade. Então, existe ainda esse tabu para a gente quebrar, né? O diagnóstico é extremamente importante, justamente porque a criança passa a ter os atendimentos adequados, passa a ter um processo de acesso a terapias, né? E que possam, de uma certa forma, ajudar no seu próprio desenvolvimento. Jaque, quer dizer então que tem famílias que não querem ver. Isso, tem uma certa resistência, porque de uma certa forma a gente sabe que a criança atípica, ela recebe um rótulo também, né? É a criança que tem aquela dificuldade na aprendizagem, é aquela criança que tem dificuldade na interação, na comunicação. Então, de uma certa forma, é o medo da própria família de que essa criança lá na frente, ela possa ser apontada por alguém, ela possa passar por algum processo de preconceito. Então, na verdade, seria esse medo de conseguir, de uma certa forma, que o seu filho, né, possa se desenvolver como qualquer outra criança. Mas o acesso à informação, ao diagnóstico precoce, ele ajuda também no processo de desenvolvimento. E a gente fala que a infância é decisiva. É nela que a gente vai conseguir, de uma certa forma, fazer com que a criança tenha um brincar funcional, tenha uma aprendizagem funcional e lá na frente não tenha tantos impactos na sua vida. Você fala, hein? Bastante. E fala bem. Sim, é o costume de ser professora, né? Você é uma metralhadora falando, mas eu gostei. Eu vou resgatar uma fala sua. Você fala assim que tem pessoas com o diagnóstico tardio. Isso. Mas eu entendo que há pessoas que vão morrer sem o diagnóstico. Você não acha? Exatamente. E também, porque a própria questão da investigação hoje, o próprio condicionante médico, né, a profissão de neuropediatra é uma profissão que, de uma certa forma, ela teve uma repercussão na sociedade há 20 anos atrás. Então, antes se falava de neurologia, se falava de estudar a mente humana, mas não se falava de estudar a mente humana da criança específico. Então, as especialidades, elas são recentes também no campo da medicina. Então, você pensar um médico que ele seja completo, que ele consiga fazer um rastreio para chegar a um diagnóstico, isso também foi muito recente no Brasil, né? Yeah. Então, a partir de 20 anos para cá que a gente começa a falar do autismo como um transtorno e começa também a ser feito o que a gente chama de laudo médico, que seria no sentido de atestar o que aquela criança apresenta como condicionante, né? O que ela tem de atipicidade, né? Eu sou um leitor contumaz da Folha de São Paulo. Eu acho que a Folha aborda bastante o autismo. Eu estava lendo outro dia que os primeiros movimentos do setor público em prol de pessoas com transtorno do espectro autista, eles datam de 2014. Agora? Sim. Ontem? Sim, 11 anos. 11 anos atrás. É pouco tempo, né? Sim. Essa lacuna é mundo afora ou é uma característica latente do Brasil? Eu acho que
no cenário mundial. Porque, claro, a gente sabe que tem aqueles países que são mais desenvolvidos em termos de pesquisa científica, Sim. mas o nosso país também tem se desafiado também a pensar essa questão, né? Então, a gente percebe, assim, que se tinha por trás também um preconceito no processo de identificação do que a gente chama hoje, né, das dificuldades de aprendizagem, os próprios transtornos, né? Sempre era tratado como aquela criança que não aprendia, aquela criança que não parava para sentar e escrever, fazer atividade, né? Então, sempre era aquela criança hiperativa que não conseguia aprender. Mas se não se dizia o porquê que ela não aprendia, não se investigava, não se ia atrás. E hoje a gente sabe que tem um suporte médico, tem um suporte terapêutico, que a gente pode investigar e chegar à raiz daquela situação. Como que aconteceu isso? É genético? Foi condicionante através do processo de gestação? O que afetou para que aquela criança tivesse, de uma certa forma, aquele transtorno ou aquela dificuldade de aprendizagem? Jaque, mas não adianta diagnosticar e não ter um pós, não ter a solução, não ter o tratamento, não ter o amparo. Exatamente. O laudo, a gente fala que ele é libertador porque ele apresenta de fato o que o nosso filho, né, ou o que a pessoa, de uma certa forma, apresenta como condicionalidade. O laudo, ele diz pra gente o que a gente pode fazer a mais, o que a gente tem que pensar para além disso. Agora, não basta ficar só na identificação. A gente sabe que o diagnóstico é importante, que o laudo médico é extremamente importante, mas a gente precisa pensar também um conjunto de terapias, de atendimentos clínicos que possam dar um suporte. Por isso que a questão da psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, a psicopedagoga, seria um conjunto de multiprofissionais que dariam condições de desenvolver essas crianças que apresentam, no caso, a atipicidade, né? Uhum. E quando eu falei que os primeiros movimentos ocorreram em 2014, é importante dizer que as primeiras ações efetivas ocorreram em 2024, que foi o ano passado. Isso. E assim, a gente sabe também que tem toda uma dificuldade do próprio sistema público hoje de garantir as terapias, porque as terapias, que a gente chama de especialidades, elas também, de uma certa forma, exigem que o profissional se qualifique. E na nossa região, no nosso município, ainda nós temos várias pessoas que estão se dispondo a continuar o seu estudo, as suas pesquisas para se qualificar na área do autismo, mas a gente precisa ainda de profissionais dentro dessa área para dar condições de fazer as terapias, né? E ofertar um atendimento clínico de qualidade também em nossa cidade. Então, eu vi uma pesquisa do Instituto Rodrigo Mendes, que diz que nesse passo que o Brasil está andando, levará 468 anos para ele ter essa estrutura de profissionais capacitados para a educação especial, sobretudo para atender crianças autistas. Isso é devastador, né? Essa previsão, você não acha? Isso. E a gente sabe também que hoje a escola pública como um todo, ela não consegue garantir que todo esse atendimento ele seja feito pensando cada característica individual de cada criança. A gente tem um sistema público, a gente garante o direito ao acesso à educação, só que a gente também precisa qualificar esse atendimento. E hoje, aqui em Laranjeiras do Sul, o que a gente tem de atendimento mais especializado para as famílias é a própria PAI, que ela dá todo o suporte, que ela tem a parte pedagógica e a parte clínica também, que é a PAI Escola que a gente fala. Então, em termos de especialidade que dá todo esse atendimento, nós temos ainda a própria PAI. Nas escolas municipais hoje de Laranjeiras e as escolas estaduais, tem um esforço também de conseguir, de uma certa forma, garantir todas as adaptações necessárias, né? E esse olhar diferenciado também para a criança, para as famílias, no sentido de acolher mesmo e ver qual que são as adaptações necessárias e o que pode ser feito para que a criança possa se desenvolver. Jaque, mas deixa eu entender. Para ir para a PAI, para ser destinado à PAI, não basta ter autismo só, né? Não, nós temos hoje crianças autistas na PAI, né? Só que daí o que implica também é o nível de suporte. O nível de suporte 1, a gente fala que é o nível de suporte que não tem tanto comprometimento. Então, a criança consegue interagir, consegue se comunicar, consegue, de uma certa forma, acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. Então, ela tem condição de frequentar também as escolas regulares, né? As crianças que apresentam uma necessidade maior, nível 2, nível 3, que têm condições
condicionante que afeta a questão da locomoção, apresenta também alguma dificuldade da coordenação motora, a questão da fala já é afetada, não consegue interagir com as outras pessoas. Então, eles têm esse condicionante, de uma certa forma, de acompanhamento com a própria PAI, né? E é claro, a PAI não atende só os autistas, né? Síndromes de Down, deficiência intelectual, outros transtornos, né, e dificuldades também, que hoje, de uma certa forma, eles tentam dar esse suporte pedagógico e clínico também. Muito bem. Nós estamos falando aqui no Inove Podcast, para você que está chegando agora, para você se localizar, nós estamos falando com a Jaqueline Bueno, ou Bueno, né? Isso. Jaqueline Bueno. Ela é professora de língua portuguesa e artes. Isso me deixa numa responsabilidade monumental. Eu estou mandando bem no português? Ótimo, perfeitamente. Obrigado. Então, ela é professora de língua portuguesa e artes e hoje ela é mãe de autista e hoje ela preside a Associação Colibri. Eu tenho dúvida, Colibri é uma sigla? Então, o nome da nossa associação é a Associação de Apoio ao Desenvolvimento Humano, Meio Ambiente e Cultura de Laranjeiras do Sul, ADL. O nome fantasia é Associação Colibri. A Colibri, a ideia em si, surge no sentido de pensar um símbolo que unificasse, de uma certa forma, a causa das famílias, né? E tinha uma criança, né, filha de uma mãe que fazia parte da diretoria da associação, que desenhou em um momento de uma reunião da associação, né, um passarinho. E perguntaram, né, que passarinho que era esse? E ele falou colibri. E como a gente fala do meio ambiente, fala de cultura e desenvolvimento humano, por que não pensar, né, um pássaro, né, como símbolo daí da nossa causa, né, da nossa associação? Então, por isso que surge esse nome, Associação Colibri. Uhum. Que idade tem seu filho? O meu filho tem 9 anos. Você é orgulhosa dele, né? Sim, ele é o amor da minha vida. É ele que me motiva a acordar todos os dias, me motiva a buscar conhecimento, me motiva a aprender, a ser um ser humano melhor. E eu falo que quando o Vini nasceu uma outra Jaque. Quando a gente recebe o diagnóstico, também nasce uma nova mãe. A gente não sabe lidar com o autismo, mas a gente precisa aprender, porque o amor que a gente tem para os nossos filhos é incondicional. Então, quando a gente recebe o laudo, a gente também, de uma certa forma, renasce como ser humano, porque a gente passa a ter uma sensibilidade, um olhar diferente, a enxergar o outro, entender o outro e principalmente aceitar. Eu queria te avisar que seus olhos ficaram marejados. Falando do... É Vinícius o nome do seu filho? Isso. E sempre quando eu falo do meu filho, eu me emociono, porque a gente já passou muitas coisas, assim. Desde a privação dos direitos, né, da gente ter que dizer que a gente tinha direito a atendimento prioritário, para a gente poder ser atendido num posto de saúde, num hospital. A gente já teve negativas também no processo de aprendizagem dele, de educação, de acesso às terapias. E eu sempre falo que o direito ele é previsto em lei, mas para conseguir efetivar ele na prática é um caminho muito longo, muito sofrido também. Então, quando eu falo do Vini, sempre passa uma história na minha memória, né, de tudo que a gente já viveu e que eu luto todos os dias por ele, por todas as crianças da associação, por todos os familiares, porque quando a gente convive com autismo 24 horas por dia, não tem como a gente não ser um ser humano diferente. Então a gente passa a enxergar no outro a possibilidade também dessa pessoa futuramente acompanhar o nosso filho. Igual eu falo que o meu medo não é agora. Agora eu estou aqui para defender ele como uma leoa, mas a minha preocupação é quando eu não estiver aqui, como que a sociedade vai acolher ele? Então eu sempre penso lá no futuro, né, como que vai ser. E como é que foi que você identificou autismo nele? Então, assim, foi bem curioso, assim, até a história em si. Eu levei ele para uma consulta de rotina e também para processo de vacinação no posto de saúde do meu bairro, que era o Cristo Rei. Que idade ele tinha? Ele tinha uns 10 meses. E a linha, a médica da unidade básica da família, né, começou a conversar com ele, chamar ele pelo nome, pedir para ele fazer gestos, dar tchau, mandar beijo. E ela percebia que ele não tinha contato visual. Ela chamava ele pelo nome e ele não olhava para ela. E naquele momento ele não falava. E ela, naquele momento, quando ela começou a perguntar, se comunicar com ele, ela falou, mas mãe, ele tinha que no mínimo falar já 10 palavras. E já veio aquela preocupação, né? O que será que estava acontecendo com o Vini? E no final da consulta, depois que ela avaliou ele, né? E a gente fez o processo de vacinação, ela saiu comigo e falou assim, mãe, eu vou fazer o encaminhamento para psicólogo e fono, mas o seu filho tem todas as características de ser autista.
Eu saí do posto de saúde desesperada, chorando, porque eu não sabia o que era o autismo. Há 9 anos atrás, há 8 anos atrás, eu não sabia o que implicava isso na nossa vida. Eu não sabia quais seriam as dificuldades, o comprometimento que ele teria futuro. Então, eu saí assim em desespero, sem saber o que eu ia fazer com aquela possibilidade dele ter o autismo, o transtorno do espectro autista. E o que mudou na sua vida de lá para cá? Mudou tudo, porque o Vini, ele exige, ele requer uma organização da gente para ele poder viver, que a gente chama de rotina. O Vini, a gente trabalha com a previsibilidade, a gente fala exatamente para ele o que vai acontecer ao longo do dia. Aonde que eu vou passar, em que mercado, a gente vai para a escola, depois tem tarefa de casa, tudo tem que ser antecipado para ele. Quando a gente não antecipa, ele se desregula e ele tem crises. Então, assim, para nós, a questão de viver com ele, assim, foi um aprendizado. Porque quando a gente não sabia que precisava da rotina, precisava da previsibilidade, ele entrava com crises frequentemente. Então, quase todos os dias tinha alguma situação que desregulava ele ficava agitado, ele chorava, ele gritava. Então, numa certa forma, a gente aprendeu a olhar para ele e entender o que ele precisava, né? Qual que era a necessidade que ele tinha. Em que nível ele está? O Vini, ele é nível 1 de suporte. Hoje ele é bem funcional, ele consegue brincar, acompanha bem na escola. Só que o Vini, ele tem os hiperfocos. Então, assim, quando ele gosta de algo, ele se dedica o máximo possível que ele domina, ele vira um Einstein sobre aquilo. Teve a época que ele era apaixonado pelo sistema solar. O hiperfoco dele era sistema solar. Ele sabia o nome dos planetas, ele sabia a composição de cada planeta. Então, assim, ele se dedicava e se debruçava sobre aquilo e ele dava uma aula pra gente. Então, assim, a questão dele, assim, da inteligência dele é bem aguçada. Ele é inteligente para aprender, porque ele aprende muito rápido, só que a dificuldade dele principal é a interação, ele não consegue interagir com as pessoas. Uhum. Quando a pessoa tem o transtorno de forma muito sutil na vida dela, como é que o pai e a mãe conseguem começar a identificar isso? Os primeiros sinais a gente fala que é na família e também na escola. Porque às vezes também a família, ela não tem essa dimensão do que a criança apresenta como uma excepcionalidade. Então, às vezes, assim, é muito difícil identificar na família. A família sabe que tem alguma coisa errada. Ah, por que ele não tá falando? Por que ele ainda não desenvolve a fala? Por que ele não tá caminhando? Ah, por que ele não olha para mim? Por que ele não tem contato visual? Ah, por que ele balança as mãos? Por que ele gira? Por que ele pega o carrinho e vira e fica girando a rodinha do carrinho? Então, a família percebe, mas não consegue chegar a algo que seja palpável e dizer, não, meu filho tem isso, né? Então, eu diria que as escolas ainda são os espaços centrais de identificação, no sentido de ver o que aquela criança não está conseguindo fazer ou conseguindo aprender para aquela idade e faixa etária, né? E além das escolas, o próprio sistema público de saúde, né? Que são os postos de saúde, os hospitais que estão em contato com o público, né? Uhum. De certa forma. Mas eu gostaria que você falasse na prática. Eu sei que, por exemplo, tem um movimento muito característico, que é o pontinha do pé. Isso, aham. Andar na pontinha do pé Ele é base, mais ou menos, de referência até uns 3 anos de idade. Não são todas as crianças que apresentam, né, essa característica. Algumas, com mais frequência, vão seguindo ao longo do desenvolvimento da infância, mas algumas apresentam até os 3, 4 anos, o andar sobre a pontinha dos pés. O meu filho também caminhava assim, dessa forma. E ele caminhava porque a sola do pé, para ele, ele sentia as texturas do chão, do calçado. Então, para ele, incomodava as texturas. Então, por isso que, como ele tinha uma hipersensibilidade à questão das texturas, ele andava na pontinha dos pés para não ter esse toque com o calçado ou com o próprio chão. A sensibilidade também aguçada para a audição. Exatamente. A questão do ruído, do barulho, afeta, acaba desregulando eles, porque de uma certa forma é como que uma área do cérebro deles fosse afetada e outra tivesse funcionando numa velocidade muito grande. Então, a questão do barulho, para eles, é como se fosse triplicada em relação a nós. Então, assim, eles sentem essa dificuldade justamente porque é algo que afeta mais. Tem alguns autistas que a questão do barulho interfere, para outros é a questão da luz, da claridade, luminosidade, para outros é a questão de textura de tecidos, de objetos. Então, nem sempre eles vão apresentar as mesmas características, né? Mas, de uma certa forma, o transtorno em si, ele tem o que a gente chama de identificação clássica, né? Que é a dificuldade na fala, a dificuldade na interação social e também a dificuldade, então, no caso, de uma certa forma, realizar coisas que outras crianças conseguiriam realizar. Por exemplo, brincar de forma funcional, contar uma história, escrever um texto, né? Então, eles teriam essa dificuldade também nessas áreas específicas.
Uhum. Vocês estão numa casa nova aqui em Laranjeiras do Sul, né? Uma obra que foi inaugurada no ano passado, que é a Capela Mortuária, e que agora a prefeitura destinou para vocês. Exatamente. Tem sido importante essa Sim, mudança? a nossa associação, ela existe há mais de 20 anos. Então, assim, a gente nunca teve um espaço, uma sede própria. E a gente nunca teve uma sede própria porque a gente é uma associação de trabalho voluntário. Nenhum de nós recebe para trabalhar, para estar na direção, né, na diretoria da associação, e a gente, de uma certa forma, depende de recurso público. Então, a partir do ano passado, a gente começou a desenvolver alguns projetos em parceria com a ENGIE, com a Cressol. Também a gente agora vai receber uma emenda parlamentar. Então, assim, a gente depende do espaço público, das políticas públicas, para conseguir, de uma certa forma, desempenhar o nosso papel e a gente conseguir desenvolver as atividades com as famílias. Mas o nosso espaço, que a gente nomeou como Espaço do Autista, fica embaixo da Capela Mortuária e foi uma sala cedida pela Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul. A gente tem, de uma certa forma, que a gente chama de amigos da Associação Colibri. E eu falo que a gente não faz a inclusão sozinhos. A gente precisa de muita gente para fazer a inclusão. Então, assim, a gente vê hoje a prefeitura totalmente voltada para essa pauta, né? A própria Câmara de Vereadores, as próprias secretarias, né? E também a sociedade, que tem ajudado muito também a nossa causa. Então, de uma certa forma, a gente precisa desse engajamento das pessoas, né? A gente convida para serem os nossos amigos porque a gente precisa de todos para a gente conseguir aumentar a nossa causa da inclusão. Perfeito. Até o ano passado, você sabe disso, eu estava na vida pública. E eu fazia parte de um governo que, de fato, se debruçou sobre esse assunto. Você deve lembrar disso. Mas as dificuldades são muito grandes para você montar um centro especializado no amparo de pessoas com transtorno do espectro autista, né? Isso. Porque demanda de uma equipe multidisciplinar robusta, não é isso? Isso, e qualificada também, né? O que seriam esses profissionais? Então, normalmente quando a gente fala do autismo ou de qualquer outro transtorno, a gente tem algumas especialidades que são essenciais para o desenvolvimento. A própria questão da fonoaudiologia no desenvolvimento da fala, da comunicação, o psicólogo para dar todo o suporte para trabalhar a questão das emoções com a criança, a questão comportamental também, que é essencial. Uma psicoterapeuta no sentido de trabalhar o desenvolvimento de atividades vinculadas à escola, à família, para que de uma certa forma possa ter um desenvolvimento melhor no campo da educação. O terapeuta ocupacional, que a gente chama de TO, também é essencial para trabalhar como que a criança, de uma certa forma, precisa aprender coisas que são naturais que as outras pessoas aprendem ao longo da vida, né? Como amarrar um tênis, abrir uma garrafinha de água. Então, trabalhar esse aspecto do próprio comportamento, como que a criança pode se reconhecer e ganhar autonomia, independência, para que ela possa ter uma vida da mesma forma que as demais, né? No sentido de ter uma vida sem nenhum prejuízo, né? Uhum. Eu me lembro que no ano passado tinha esse esforço para a implantação desse centro. Aí o tempo foi passando, era um ano eleitoral, um ano atípico, e foi feita uma parceria com a iniciativa privada. Isso. Por uma clínica, né? Isso, que foi um processo de terceirização dos atendimentos, né? Essa parceria ainda existe? Isso, ele é um processo, né, que a gente chama hoje que é vinculado à Siscop, que é um convênio que a Siscop fez com a Clínica Piazza, que é uma clínica particular, e que ela veio para Laranjeiras do Sul para garantir o atendimento terapêutico via sistema público de saúde, que seria pelo SUS. Então, os municípios, eles fazem uma transferência de recursos para a Siscop faz o processo de contratação da clínica e a clínica oferece as terapias. Mas o projeto embrionário, vocês desistiram dele? Da implantação do centro? Não. Eu falo assim que o nosso espaço do autista, ter um espaço para associação, ele é só o pontapé inicial. Porque quando a gente fala em acessar políticas públicas, a primeira coisa que me perguntavam era, mas vocês têm sede própria? E eu sempre dizia, a gente não tem uma sede própria. Então, desde escrever um projeto, a gente precisava colocar um endereço, né? Mas quem que está solicitando isso, né? Para quem que está sendo destinado? Então, assim, para nós, é essencial esse espaço que a gente conseguiu agora conquistar, juntamente com a Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, no sentido de conseguir acessar agora outras políticas públicas
públicas também, no sentido de garantir que a política da inclusão seja efetivada aqui em Laranjeiras. Então, a partir do momento que a gente tem um espaço, a gente está projetando algumas ações, alguns projetos, porque o nosso sonho maior da associação e das famílias de autistas Laranjeiras é ter um centro de atendimento especializado, que garantiria todos os profissionais de forma pública, com qualidade, e que pudesse, de uma certa forma, desenvolver as nossas crianças e adolescentes. Muito bem. Você está gostando de falar com a gente? Sim, sim. Eu tenho o costume de falar bastante, né? Sou professora, né? E é um assunto, assim, que eu tenho me dedicado, né? Nos últimos 9 anos, né? E eu me dedico porque é algo que eu vivencio na minha casa, né? Por ter o meu filho, mas é algo que me toca também no sentido de conseguir dar um suporte também para as pessoas que me procuram. Uhum. Eu tenho muitas mães, assim, que às vezes na hora do desespero elas me mandam mensagem, mas Jaque, o que eu faço agora na hora da crise, né? Jaque, o que eu vou fazer lá na escola? O que você me dá de sugestão para falar para prof, né? O que a gente pode fazer em casa para ajudar a criança, o meu filho? Então, de uma certa forma, assim, é algo que me motiva a cada vez mais buscar acessar conhecimento, a me especializar, também me qualificar como profissional. Hoje eu sou professora, faço educação especial, mas o meu objetivo é seguir, né, nessa formação, no sentido de dar também um suporte para quem me procura, né? E as pessoas procuram porque elas também, às vezes, não têm aquele conhecimento e, às vezes, têm essa dificuldade de entender o próprio filho, né? Então, de uma certa forma, a gente tenta ser uma rede de apoio, dar um suporte também. O seu filho nasceu em Laranjeiras do Sul? Sim, o meu filho é laranjeirense. Você nasceu aqui? Não, eu sou de Curitiba, mais especificamente de São José dos Pinhais. Eu vim para nossa região quando eu tinha 10 anos de idade. E eu vim para Rio Bonito do Iguaçu. Exato. Como é que você veio parar em Laranjeiras? Então, a minha história, assim, da minha família era que queria fugir da cidade para o campo, porque na cidade já não estava mais dando, como falava meu pai, pela questão da violência, aquele processo de esvaziamento das relações humanas, individualidade, cada um na sua casinha, cada um no seu cantinho, né? E o meu pai cresceu em comunidade, ele cresceu no interior. Então, ele tinha muito forte essa vontade de voltar para o campo. Então, a gente veio para cá porque o sonho do meu pai era ter um sítio. Seus pais são de São José dos Pinhais também? Não, meus pais são da região sudoeste, de 2 vizinhos, Itapejara do Oeste, e eles foram para Curitiba para buscar melhores condições de vida, trabalhar, e depois eles retornaram para o campo. A minha mãe, que já morreu, ela nasceu em São José dos Pinhais. Olha só. Eu tenho uma ligação muito prazerosa com o nome São José dos Pinhais, né? É o lugar onde a gente pega o avião e tal. E é engraçado que se nascesse pertinho ali em Curitiba, você provavelmente não falaria tanto assim, né? Que o curitibano é mais fechado, né? Sim, só que a minha família, assim, é uma família muito diferente, assim. Eles gostam muito dessa questão de ajudar o outro, sabe? De conviver mesmo em grupo. Eu falo, assim, que a família Bueno é aquela família que cuida, que vai atrás, que manda mensagem, que se preocupa, sabe? Então, mesmo lá num bairro de São José dos Pinhais, a minha família é muito ativa. E a minha família sempre que pode tá ajudando as outras pessoas. Então, eu tenho isso muito forte, assim, né? Da vivência da minha avó, das minhas tias e daí também dos meus pais. E o meu pai, ele é uma pessoa muito digna, muito justa, correta, sabe? Então eu aprendi com ele que a educação ia transformar a minha vida. Você é uma pessoa altruísta dessa que sai ajudando todo mundo também? Então, eu tenho um pouco disso muito forte porque quando a gente veio para o Rio Bonito, mais especificamente, a gente passou muita dificuldade financeira, porque meu pai, ele comprou o sítio e não sobrou nenhum dinheiro para desenvolver o sítio, por exemplo, né? Então, assim, a gente quase chegou a passar fome naquela época. Então, era ano 2002, era uma época bem difícil economicamente, e o que o meu pai tinha, tirava do próprio campo, né? Questão de produzir milho, soja, feijão, leite, né? Então, o alimento saía do próprio local de vida. Então, eu tenho muito forte essa questão de ajudar as pessoas, porque eu já passei por dificuldades, né? Eu sei o que isso significa e eu tento minimizar algo que, de uma certa forma, também lá atrás fizeram isso por mim. Muito bom. Você fala muito bem e toca muito o coração de quem você está fazendo a interlocução. Nós estamos falando aqui com a brilhante professora Jaqueline Bueno, ela que comanda a Associação Colibri, que dá um apoio monumental ao trabalho de amparo às famílias que possuem membros com o transtorno do espectro autista. Nós estamos aqui no Inove Podcast,
em nome de um timaço de patrocinadores que assinam a qualidade do Inove Podcast. Império das Tintas, assinado por Tintas Coral, tudo de cor pra você. Império das Tintas, na Avenida Campigoto. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Rinaldi Postos de Serviços, vem aí a promoção Lendas Colecionáveis Shell, a partir de 1º de outubro. Autobrás, 60 anos de paixão por veículos. Arte Estofados Decor, o toque final que faz toda a diferença. E Prefeitura de Marquinho, no Marquinho tem progresso e o futuro acontece. Nós estamos aqui com a professora Jaqueline Bueno, ela que comanda a Associação Colibri, que faz um trabalho muito bonito em prol de famílias que têm dentro delas pessoas com o transtorno do espectro autista. Estamos falando de autismo, trocando em miúdos aqui. E eu estou frente a frente com uma professora de língua portuguesa e artes que dedica o seu tempo de forma voluntária ao trabalho na Associação Colibri, que anteriormente ela explicou que não é uma sigla, é uma homenagem a um menino Isso, que exatamente. tem o transtorno e que durante uma reunião desenhou um pássaro. E aí alguém perguntou para ele, o que é esse desenho? É um pássaro Colibri. colibri. Linda essa história. Exatamente. E é uma história também no sentido da gente ter uma identidade, né? Eu sempre falo que aonde eu vou, eu sou colibri. Eu não mudo porque eu sou mãe, porque eu sou mulher, porque eu sou professora, porque sou profissional. Eu sempre levo muito forte essa identidade, porque eu falo que a gente tem uma defesa, né? A gente tem uma pauta que é a inclusão. Então, em todo lugar a gente pode falar sobre o autismo. Uhum. E eu sempre digo que o meu maior receio não é com o preconceito, o meu maior receio é quando a gente não fala sobre autismo, quando vem o silêncio, né? Quando crianças são invisibilizadas, quando as famílias, de uma certa forma, não são acolhidas, quando a gente não se fala sobre o assunto, então dói mais o silêncio do que o preconceito, porque o preconceito a gente consegue debater, né? E chegar num sentido de conseguir respeitar o outro ser humano, a entender o outro ser humano e principalmente fazer a prática do que a gente chama de empatia. Eu tenho uma ideia muito particular. Se eu tiver equivocado, você pode ficar à vontade para me corrigir. Eu sou um homem solteiro. Eu não moro com outras pessoas, eu moro sozinho há muitos anos. Mas eu eu decifro isso nas famílias que possuem pessoas autistas dentro delas. Eu acho que o mundo hoje está tão artificial, as pessoas estão tão aprisionadas na ficção das redes sociais e elas estão muito no subterfúgio de pedir ajuda a terapeutas, a tarólogos e, enfim, a várias técnicas de apoio às questões do pensamento humano atual. E quem tem um autista perto vê o ser humano na essência. Isso. Não é isso? Exatamente. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu falo assim que o meu filho, ele é um ser humano incrível porque ele não tem noção de maldade. Uhum. Se você dá risada perto dele, ele vai dar risada com você, mas ele não vai entender que a risada é pra ele, ou é dele, de alguma estereotipia que ele está fazendo naquele momento. Então, assim, eles têm uma pureza e um olhar totalmente diferente, assim, eles não enxergam nada no sentido que seja negativo, E você sabe? assimila essa pureza? Assimilo e eu percebo, assim, que às vezes as pessoas também não entendem essa pureza, né? Porque acham que ele só tá no mundinho dele, né? Ah, o Vinícius não tá aqui, mas ele tá aqui presente. Só que ele não entende aquilo como negativo e no sentido de afetar ele. E se você dá risada, ele vai dar risada junto. Então ele é muito leve, ele não entende essa maldade que às vezes as pessoas têm. Então, de uma certa forma, é o que a gente chama do ser humano na sua pureza, na sua integridade, né? Que é algo que não é
lapidado, é algo que é bruto, mas que é natural dele. Se ele gosta de você, ele vai olhar pra você e vai falar que ele gosta de você, que ele vai abraçar. Mas se ele olhar pra você e ver que ele não gosta e não vai falar com você. Então, assim, ele não tem filtro, que a gente fala. Hoje, a gente convive com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente não gosta, tranquilamente. Mas o autista não sabe. Para ele é tudo muito extremo. Ou ele gosta, ou ele não gosta. Então ele tem essa opção por se relacionar com as pessoas que ele gosta. Qual é a denominação dada para o autista que mais te ofende? O que mais me ofende Doente, é quando falam por que ele exemplo? não tem cara de autista. As pessoas parecem que têm que localizar a deficiência física na pessoa para dizer que ela é uma pessoa com deficiência. E o transtorno do espectro autista, ele é uma deficiência intelectual. Então, não é algo que é perceptível à visão humana. Às vezes, você pode estar perto do meu filho e dizer que ele não tem cara, porque ele não tem uma deficiência que vai fazer com que você reconheça isso no exato momento que você olhar para ele. Mas quando você Então, o que fala, mais me dói é quando falam que ele não tem a cara. mas quando você fala que ele tem uma deficiência intelectual, ele também tem uma super eficiência intelectual. Exatamente. A deficiência intelectual não seria só no atraso cognitivo, porque eles têm também todo um desenvolvimento, às vezes, que é fora de série, né, que a gente fala. Então, às vezes, eles são considerados como se fossem mini gênios, porque eles têm o que a gente chama hoje de hiperfoco, que eles estimulam muito. Então, quando eles têm uma curiosidade, quando eles gostam daquilo, eles procuram saber o máximo possível. Até que em Laranjeiras a gente tem uma criança que fala 3 línguas, e tem apenas 4 anos, para você ter uma ideia. Então, como que uma criança fala português, russo e inglês, de uma certa forma, se ela teria todo um atraso cognitivo? Então, a gente sabe que dentro do transtorno espectro autista, às vezes a criança não tem uma deficiência intelectual. Às vezes ela tem uma facilidade, inclusive no processo de ensino-aprendizagem. Eu vou relatar uma experiência que eu tive. Eu trabalhei um tempo atrás com uma pessoa que ela era muito peculiar em suas atitudes, mas muito, muito mesmo. E os colegas de trabalho entendiam aquilo como um mau caratismo. E eu achava que podia ter um pouquinho de autismo ali, pelo comportamento. Eu te pergunto, existe a possibilidade de uma pessoa já com uma idade média, assim, mais para avançada do que para jovem, viver esse comportamento, assim, que para muitos é um mau caratismo, e ser autismo? Sim, sim. E a gente tem também o autista que ele é imperceptível. Então, assim, ele consegue conviver bem em sociedade, tem uma boa aprendizagem na escola. Então, ele não tem, de uma certa forma, a vida afetada de acordo com o próprio transtorno. Então, por isso que às vezes só se descobre na vida adulta porque começa a se fazer questões, né? Ah, mas por que eu era tão ansioso? Ah, mas por que eu não conseguia, de uma certa forma, escrever, interpretar o texto, mas eu era muito bom na questão da audição. Pegava as informações e recortava. Então, você começa a voltar no passado também, né? E, de uma certa forma, a gente tem o diagnóstico tardio, no sentido, de uma certa forma, da pessoa se reconhecer, né, a partir do transtorno que ela tem, mas o sentido também de tirar aquele peso das costas, de pensar, não, mas não é porque eu não aprendia porque eu não queria, eu não aprendia porque eu tinha uma condicionalidade, eu tinha uma dificuldade de aprendizagem. Uhum. Então, no sentido de conseguir também, de uma certa forma, tirar aquele peso das costas, de ser só aquela criança que não conseguia interagir, não conseguia ter um grupo social, não conseguia ter um grupo de amizade, né? Então, de uma certa forma, você consegue entender o que acontecia lá no passado, lá atrás, né? Eu também conheço pessoas já de idade avançada que eles nunca casaram, sempre tiveram grande dificuldade de interação social. Você acha que no passado muita gente viveu e morreu com autismo sem esse diagnóstico? Sim. E também a Você própria... não usa diagnóstico, né? Você usou outro termo anteriormente. O laudo médico, O né? laudo, você falou. Isso, aham. Que o diagnóstico é o processo de investigação até chegar ao laudo, né? Porque o laudo, ele é o fechamento de uma investigação. Normalmente, quando a gente procura um neuropediatra, a gente tem como se fosse uma hipótese
hipótese, né, diagnóstica, no sentido que a gente sabe que tem as características, mas a gente não tem certeza. Então, por isso que a gente procura normalmente um médico especializado, que seria um neuropediatra para o caso das crianças, né, ou só um neuro no caso dos adultos. Então, de uma certa forma, você faz o processo de diagnóstico para chegar a essa lacuna final. Bom, o que eu tenho, né, qual que é o transtorno, qual que é a dificuldade, tenho, ou no caso, o transtorno do espectro autista ou não. Então, o laudo seria o final de um processo de investigação, de avaliação, e que normalmente é demorado. Às vezes leva de 6 a 1 ano de investigação. Então, não é um processo também rápido. Você conseguir também, de uma certa forma, fechar um diagnóstico. Porque quando a gente fecha o diagnóstico, a gente já prevê a vida daquela pessoa. A vida daquela pessoa está determinada num laudo. Então, eu já estou falando o que ela vai ter de dificuldade lá na frente. Então, de uma certa forma, por isso que os médicos têm todo esse cuidado, né? E também, assim, a gente tem algumas preocupações em relação, quando a gente fala com o autismo, é que a gente percebe também que se virou uma indústria em relação ao autismo. Porque para a gente hoje acessar um neuropediatra particular, quando a gente não tem via sistema público de saúde, a gente paga no mínimo R$ 600 numa consulta. Isso, no mínimo. Mas hoje tem neuropediatra cobrando 1.000, 1.200 por consulta. Então, imagina você fazer um processo de investigação, você ter que voltar 3, 4 vezes no neuro, né? Quanto que a família, de uma certa forma, precisa investir para conseguir, de uma certa forma, chegar naquele processo final que é o próprio laudo médico. Então, hoje a gente tem essa supervalorização desse, que acabou se tornando uma indústria também, né? A questão dos laudos do próprio autismo, no sentido que não é fácil a chegar a esse processo, né? Na época que a gente começou a investigar o Vini, há 8 anos atrás, era R$ 400 a consulta. Então, com o passar do tempo, só foi se ampliando, porque surgiu muitas crianças também, foi se aumentando também os casos, né? Virou um comércio. Exatamente. Então, assim, como que você garante isso de forma pública para quem precisa? Porque nem todas as famílias conseguem, de uma certa forma, ir atrás de um neuropediatra particular. Tem famílias que estão em condições de vulnerabilidade, e a gente precisa olhar também para essas pessoas, né? Hoje, a gente tem aqui na Região do Sul um neuropediatra que está atendendo em Pinhais pelo SUS. Então, o SUS, né, o próprio posto de saúde, a Semusa, faz o encaminhamento dessas famílias, elas vão até Pinhais, fazem um processo de investigação com o próprio neuro, né, até chegar ao laudo. Então, de uma certa forma, agora a gente tem esse processo via SUS, mas quando não existia aqui em Laranjeiras, a gente tinha que pagar de forma particular mesmo. Hoje você leciona, Jaque? Hoje eu estou afastada de sala de aula, né? Essa semana, até eu assumi agora as 40 horas na Secretaria de Educação. Eu estava ainda 20 horas em sala de aula, era professora de arte da Escola Padre Gerson Galvino, e 20 horas já estava na Secretaria de Educação quando assumiu a troca de gestão. Então, assim, agora eu estou na secretaria, a minha tarefa específica é fazer o plano educacional individualizado, que a gente chama de PEI, que garante as adaptações nas escolas, né? Então, a gente olha para a criança, olha para a família, o que é feito lá na casa, o que é feito na escola que dá certo, e a gente dialoga para entender aquela criança para ajudar ela. E a gente elabora um plano para ela, né? Pensando em estratégias para ajudar a estimular ela na escola, em sala de aula e dar todo o suporte necessário para que ela possa se desenvolver. Quando você fala em diagnóstico e em educação especializada, e lá atrás, na nossa conversa, eu falei que nesse passo, a partir de uma pesquisa que eu tive acesso, o Brasil levaria 468 anos para atingir um nível bom. Eu te pergunto, é muito difícil qualificar o profissional para trabalhar com autistas? Como a gente citou essa questão que virou uma indústria, assim, o que a gente vê é uma corrida atrás de diploma, de certificado, né? Então, assim, a gente vê vários profissionais, assim, que estão procurando, estão se especializando, mas ainda é pela questão do próprio diploma para poder atuar na área específica do autismo, né? Profissionais da saúde ou da educação? De forma geral, de forma geral. Porque, de uma certa forma, esse profissional, para além de ter o diploma, de ter essa qualificação, né, em educação especial ou fazer terapia ocupacional, ele precisa também ter uma sensibilidade, porque eu falo assim, que você faz o trabalho individual com a criança, mas você precisa entender a complexidade que ela apresenta, né, quais são as singularidades, o que ela apresenta de dificuldade, o que ela apresenta de habilidade. Então, de uma certa forma, o profissional que atua, ele também tem que ter uma sensibilidade, no sentido de tocar, de sentir e de entender aquela criança mesmo,
sentido de ajudar a estimular ela o máximo possível. Então, para além da qualificação, para além do certificado, hoje eu falo que precisa ter aquele olhar humano, né? A empatia, essa possibilidade de querer mesmo trabalhar com a educação especial. E não é todos que gostam da área da educação especial, porque é uma área que exige um olhar diferente e exige também que a gente, de uma certa forma, continue se especializando e se qualificando para trabalhar, porque é uma área que tem uma necessidade maior. Uhum, eu imagino que sim. Nós estamos falando aqui no Inove Podcast com essa mulher que fala bastante. É muito fácil de entrevistar, sabia? Eu não te pergunto, você já discorre uma bela resposta. Então o programa fica rico sem a minha atuação, sem o meu esforço. Então é uma entrevista fácil mesmo de fazer com você. E eu vou aproveitar esse momento que a gente está aqui falando sobre o autismo, sobre o trabalho desenvolvido aqui em Laranjeiras do Sul, especialmente pela Associação Colibri, e vou exibir um vídeo, um documentáriozinho feito com alunos que possuem o transtorno do espectro autista. É um vídeo bastante emocionante que a gente capturou lá da conta da associação no Instagram. Vamos ver? Eu gosto muito de estudar. Só agora comecei a me interessar mais pelos temas da Segunda Guerra Mundial. Antes eu costumava ver mais sobre a Primeira. Eu toco qualquer música. Eu aprendi com 11 anos, que eu tinha o meu primeiro violão, que era um rosa que eu ganhei da minha madrinha. Gosto de histórias sobre mágica, ficção, jogar jogos também, assistir desenhos, séries, ler também, nadar, ir na academia e agora eu tô fazendo jiu-jitsu. Eu toco qualquer música. Eu aprendi com 11 anos, que eu tinha o meu primeiro violão. E assim, eu só quero que ele seja feliz, né? Seja feliz e aceite a ele mesmo, que não é porque ele é diferente que ele vai ser menos do que os outros. Ele é diferente porque ele é diferente. O que você quer pro seu filho? Eu falo que eu quero que ele seja um ser humano feliz, um ser humano pleno, e que de uma certa forma ele também, quando tocar outra pessoa, também seja uma outra alma tocando alguém. Uhum. Então eu quero que ele leve essa sensibilidade que ele tem para a vida dele. E eu quero que ele seja feliz, só isso. Ela classificou o filho como diferente. Ele é diferente? É uma classificação correta? Você usaria outra? A gente normalmente fala atípicos, né? Mas o diferente, porque eles têm essa característica que ressalta os olhos quando a gente vai falar sobre outras crianças ou outros adolescentes, né? Então, esses comportamentos tornam diferente, mas ao mesmo tempo tornam únicos. Porque quando o autista, de uma certa forma, ele começa a se desenvolver, a aprender, a falar, ele já vai tendo todo um jeitinho diferente mesmo, de enxergar as pessoas, de se comunicar. Às vezes ele pode se comunicar por gestos, às vezes ele não tem a fala desenvolvida, às vezes ele pode se comunicar pelo olhar. Então, a gente sempre fala que o autista ele tem esse jeito único de ser, no sentido que, de uma certa forma, ele tem uma condicionalidade, ele pode ter suas dificuldades, mas ele tem só aquela forma de se relacionar diferente, que vai ser genuína, digamos assim. O autista é atípico, mas não é especial? A gente fala que daí, no caso, o autista, ele é uma pessoa com deficiência, então ele se encaixa tanto como uma pessoa especial, né? E também, no caso, como uma pessoa diferente, né? Eu não vejo problema em relação às nomenclaturas, né? Aos nomes, né? Eu sempre falo que o meu filho é uma pessoa com deficiência. Não tenho problema quanto a isso, né? O nosso maior problema e o maior medo é o preconceito, né? Então, quando eles não são aceitos, não são respeitados dentro da singularidade deles, né? Mas nós também somos pessoas com deficiência. Talvez mais sutis. Exatamente, e às vezes a gente tem facilidade, tem habilidades que são diferentes das outras pessoas. Tem gente que tem facilidade em escrever, tem gente que tem facilidade em falar, de se comunicar, tem gente que tem facilidade na matemática, no cálculo mental. Então, cada um tem uma área cognitiva aguçada, né? Ou às vezes tem uma dificuldade, não consegue interagir, não consegue se comunicar. Então, não existe um ser humano plenamente desenvolvido 100% das suas capacidades, né? A gente vai estudando ao longo da vida, a gente passa pelo processo de escolarização justamente para trabalhar e aprimorar essas habilidades. Mas não significa que a gente vai ser 100%, né? Eu gosto do especial
que o especial coloca aqueles, nós, que nos achamos perfeitos, no lugar de comum. Porque o antônimo de especial pode ser comum também. Exatamente. E também no sentido de reconhecer, né, de saber, né, o porquê que eles têm essas características diferenciadas, né? Então foge do comum, foge de uma dita anormalidade, né? Então, de uma certa forma, é um condicionante que vai diferenciar eles, né? E meu filho é especial para mim, né? Para a escola onde ele vive, para a família dele, né? Então, de uma certa forma, para a gente é natural, né, trabalhar com essas terminologias, porque é algo que é a nossa vida, né? Uhum. Além de mãe de autista e professora de língua portuguesa e artes, você também é escritora, né? Exatamente. Mas não fala disso já. Vamos falar depois do intervalinho que a gente vai fazer. Pode ser? Combinado, então. Que aí a Pode gente ser. faz agora uma passagem aqui e eu volto com você falando sobre essa habilidade da escrita e da poesia. Você é poetisa também, né? Exatamente, mas vamos deixar a curiosidade para o público que está nos acompanhando. Porque eu quero mostrar mais um vídeo referente ao autismo, ou mais dois, né? Mais dois. Depois eu faço uma passagenzinha comercial e volto para a gente falar dessa sua habilidade. O que nós temos lá para exibir agora? Quem que é essa turma aí? Então, esse é um projeto que está passando pelas escolas de Porto Barreiro, Vermont, de Cantagalo, que é levar e exibir o nosso documentário. Ele se chama Autismo em Laranjeiras e é um projeto via Secretaria de Estado, que é da Aldir Blanc, de levar informação e conhecimento para as escolas. Quem são essas pessoas ali? Então, quando a gente leva o documentário, a gente leva um grupo, no caso, de especialistas, sempre acompanha uma psicóloga, uma fono, ou também uma psicoterapeuta, e também acompanha na exibição a própria família. Então, tem as falas também de algumas mães durante a exibição do documentário. Aquele grupo de alunos ali não são autistas? Não, são da escola de Porto Barreiro. A escola Gabriela Mistral. Exatamente. Então, vocês atuam na região toda? Sim, a gente tem famílias de Rio Bonito Iguaçu, Porto Barreiro, Nova Laranjeiras, até Guaraniaçu. E assim, a gente tenta ser essa rede de apoio, trocar informações. Então, quando a família recebe o diagnóstico, pode nos procurar. A gente tem um grupo via WhatsApp que a gente faz essa comunicação mais constante com as famílias, né? E a gente tenta, de uma certa forma, ser um suporte. E se você fosse escolher hoje a profissão para você, você permaneceria em sala de aula, Jaque? Sim, quando eu escolhi a educação, eu escolhi porque eu tinha muito forte na minha infância esse sentido de você ajudar o outro, né? E eu me lembro que a minha avó sempre dizia, né, que a gente tinha que ser uma mulher independente, empoderada, tinha que ter uma profissão. E eu me lembro que para ela a profissão mais bonita era a profissão de professora, porque os meus avós não puderam estudar. Então, eles viviam no campo na época, então era muita dificuldade. Então, eles não chegaram a frequentar a escola. E para ela, o sonho dela era que as netas também fossem professoras. E a minha mãe tinha muito forte, ela também. Quando eu era criança, ela penteava meu cabelo e ela dizia que eu ia ser professora quando eu crescesse. E se não fosse possível? Se não fosse possível, eu acho que, de uma certa forma, eu posso desempenhar qualquer papel na sociedade hoje, assim. Não teria algo que eu faria para você que eu não faria. Tudo que eu faço eu me dedico, então eu tento fazer com maestria, né? Então, se eu fosse uma vendedora, eu ia fazer o melhor dentro da minha profissão. Se eu fosse uma técnica contábil, administração, se eu fosse trabalhar em outra área. Mas eu sempre gostei da área da comunicação e do direito. Do direito no sentido de defender, né, as pessoas que, de uma certa forma, precisam, né, da efetividade da própria lei. E da comunicação, porque eu gosto de me comunicar com pessoas, né? E durante uma época da minha vida, eu trabalhei também escrevendo reportagem. Então, a gente tinha um jornal aqui, que era do Ceagro, e na época eu era redatora, eu escrevia as notícias, tudo. Então, sempre gostei do campo da escrita mesmo, da linguagem. É mesmo? Isso é uma revelação Sim. Bombástica para mim. Sim, lá em 2000 e bolinha, então já passou, assim, mas foi uma fase bem bacana, assim. E eu já fiz muitas coisas na minha vida, já fui vendedora, já fui, de uma certa forma, jornalista. Então, eu sempre busquei o melhor dentro do que eu fazia, né? E dar o meu melhor também como pessoa, né? Como ser humano. Então, a área da educação veio como esse sonho, né? De infância, de criança, da própria família, né? Então, eu sou o sonho de todas as gerações que passaram por mim. Se eu não estiver enganado, no seu perfil no Instagram tem a sua profissão e
mãe de autista? Então, eu fui mudando, assim, a questão das redes sociais, porque eu tento tentar dar um cuidado também à questão do Vinícius, né? Então, assim, agora o meu perfil é privado, porque antes, publicamente, a gente sofria muito ataque, sabe? Porque parece, assim, que você tem que ser uma pessoa a todo momento, e às vezes a gente não é. Às vezes a gente gosta de fazer uma aventura, de sair, de viajar, às vezes eu gosto de postar alguma coisa sobre poesia, e eu percebia que às vezes tinha algum julgamento também por trás das pessoas, né? Então, agora eu tento dar, assim, como se fosse uma segurança mesmo pro meu filho, pra mim mesma, né? E no sentido de tentar um pouco se blindar do que as pessoas pensam sobre a gente, né? Porque entre o que a pessoa pensa e o que a gente é de verdade, tem uma diferença enorme, né? Mas eu pedi pra te seguir e você me aceitou. Você foi com a minha cara? É porque daí eu já tinha, daí também, ouvido falar de você, né? E daí também a Vanise já tinha falado do teu interesse, né? De fazer entrevista, né? Falando sobre a associação, falando sobre o autismo, né? Então, numa certa forma, era alguém que era uma referência ali pra gente conseguir dialogar sobre esse assunto. Eu entrei nessa seara porque o título Mãe de Autista parece ter um tom aveludado para mãe de autista. Sim. Você se orgulha disso? Eu não me orgulho do autismo, porque o meu filho, ele poderia ter uma outra vida também, se ele não tivesse o diagnóstico, né? Então, assim, eu falo enquanto identidade no sentido de eu ter uma causa, né? De eu buscar algo, né? E você não acredita no destino? Uma vez eu fiz, daí também a título de curiosidade, né? Eu fiz microfisioterapia. E nas sessões de microfisioterapia, eu levei o meu filho para fazer. E daí a micro tocando, né, os pontos dele, né? Em um momento ela falou assim, olha, Jaque, o Vini, ele escolheu você. Na verdade, não foi o acaso, né? Não foi questão só de genética, de ciência, né? Foi um processo de escolha. Ele escolheu você. E ele sabia que você ia fazer de tudo para defender ele. Então, como se ele tivesse nascido para mim, porque ele sabia que, de uma certa forma, eu ia poder ajudar ele, sabe? Então, de uma certa forma, quando a gente descobre o diagnóstico, a gente cai no sentido desse luto que a gente passa, daquele filho ideal que a gente não tem mais, porque quando a gente pensa um filho, a gente quer o melhor para ele, né? Quer que ele seja feliz, que ele se desenvolva, e quando você tem um diagnóstico, você já começa a se perguntar, mas e será? Será que ele vai ter uma vida normal? Será que ele vai ter dificuldade? Será que ele vai bem na escola? Será que ele vai casar? Eu tenho muita curiosidade ainda como vai ser o nosso futuro, sabe? Porque de uma certa forma eu sei que ele vai ter uma certa dificuldade. Então a gente sempre fica pensando lá na frente, né? Como que vai ser esse medo, essa insegurança? Então eu sempre falo que as famílias, elas lidam com esse luto porque de uma certa forma elas não sabem mais o que vai ser projetado. Porque aquilo que elas tinham em mente para o filho delas, às vezes pode ser que não se efetive, não aconteça mais por causa do próprio diagnóstico. Então, eu não me orgulho do autismo, mas eu tenho um orgulho imenso pro meu filho. Amo ele, faço de tudo por ele. Então, assim, o autismo é um diferencial que ele tem. Mas ele é o Vinícius, é uma criança como qualquer outra, né? Tem condições de se desenvolver e tudo que a gente pode, a gente faz por ele. Uhum. E a gente tem um vídeo de provavelmente uma mãe de autista, né? Uma psicóloga. A gente capturou lá também do perfil da Associação Colibri. Vamos ver. Eu morreria pelo meu filho. Eu sei. Eu também. Mas você viveria por ele? Você cuidaria da sua saúde por ele? Quebraria ciclos por ele? Seria uma pessoa melhor por ele? Sairia do automático por ele? Porque morrer por ele, a gente morreria uma vez só. Mas viver exige um esforço diário. Mas é o maior presente que a gente pode dar para eles. Muito bonito isso, né? Sim. E de uma certa forma, quando a gente fala da família, que é esse suporte hoje que as nossas crianças e adolescentes têm, às vezes ela também está naquela dificuldade de saber entender o próprio filho, né? Então tem uma série de dificuldades também de se reconhecer. E o autismo, ele traz também uma sobrecarga emocional, sensorial, que a gente também tem os desafios, né? No momento da crise, o que a gente faz como família, né? Sobrecarga para quem? Para todos, porque
o autista, como ele tem essas características diferenciadas, quando ele está desregulado, às vezes ele está num momento de crise, que às vezes ele tenta se machucar ou machucar quem está próximo a ele. Então, para você ter o contato e você fazer essa abordagem, você tem que estar muito regulado. Você tem que estar muito firme no teu posicionamento, você tem que estar muito tranquilo também, porque se você desregular, você começar a chorar, você não vai conseguir acolher ele naquele momento de extrema explosão que ele está. Então, eu sempre falo que a família tem esse peso, essa sobrecarga, essa responsabilidade de ajudar. Então, eu olho assim para as famílias hoje no sentido de conseguir entender o que elas passam, né? Todas as suas dificuldades e também dizer assim, eu tô aqui. Eu pego na sua mão, eu tô com você, né? E eu acho que isso é tão importante quanto a gente garantir as terapias, né? Acolher a família, né? Dizer para elas que elas não estão sozinhas, né? Então, a gente reconhecer no outro essa possibilidade de ser uma extensão do que a gente é. E a gente saber que a gente precisa, às vezes, abraçar, pegar na mão, dizer que vai ficar tudo bem, né? Por mais que, às vezes, a família esteja numa condição de dificuldade. Então, de uma certa forma, a gente precisa ter essa disponibilidade de querer ajudar o outro também. Você é melhor mãe ou educadora? Eu gosto de ser as duas coisas e eu tento ser boa nas duas coisas, mas eu também falho também como ser humano. Como professora também tento ser o melhor em sala de aula, tento chegar ao meu aluno, tocar ele, e eu sempre falo assim que as crianças são fantásticas. Criança não tem maldade, criança não tem preconceito, a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida, né? Então eu falo que a educação infantil, os anos iniciais, ele é um momento da gente consolidar um perfil de ser humano, de sociedade, né? Um ser humano que depois vai acolher, que vai ter empatia, que vai respeitar os outros, sabe? Então eu falo que a educação é a base de tudo. E para a gente ter uma sociedade que vai acolher, começa pelas nossas crianças, né? A gente ensinar isso para elas. A prática do respeito, do olhar, de enxergar, de acolher e principalmente de entender. E às vezes entender é só ficar quietinho. Deixar a outra criança, às vezes, quando tá desregulada, né? Ou não é, às vezes, ir lá apontar, dar risada daquela criança, né? Então, assim, as próprias crianças já podem ter uma prática diferenciada, né? E é claro, a gente precisa da sociedade como um todo, ter uma educação para empatia e para inclusão, que é o essencial hoje. Que você é boa de retórica, todo mundo já notou. Quero saber se é boa de memória. Como é que é o nome da promoção da Shell? Lendas Colecionáveis Shell. Boa! Passou no teste, né, Anselmo? Parabéns. Os postos Rinaldi são bandeira Shell. E a partir do dia 1º de outubro, aqui em Laranjeiras do Sul, tem uma promoção que é um grande barato. Esses carrinhos que passam pela tela agora, eles poderão ser acessados por qualquer pessoa, desde que vá lá, abastecendo ou não, se interesse por uma das miniaturas e leve para casa. É muito legal, é um grande barato. E você pode fazer o controle desses carrinhos pelo celular. Vai ser uma febre isso daí para a garotada. O seu filho manipula brinquedos assim altamente tecnológicos? Ele gosta muito da questão das telas, né? O próprio celular. Uhum. E ele gosta muito de jogar Minecraft. E sempre quando ele tá jogando, assim, parece que quanto mais ele joga, mais ele quer. E até a gente tem que limitar também a questão das telas, né? Porque a gente sabe que ele tá em contato com uma tecnologia. Mas o carrinho é legal, né? Individual. O carrinho é legal. No sentido que daí você vai poder colecionar, você vai poder explicar, falar sobre o ano, como que é, né? O modelo, por exemplo. Então, instiga também, né? A curiosidade da própria criança de buscar informação. Muito bem. O nosso Inove Podcast está no ar com a professora Jaqueline Bueno, que está aqui falando de autismo. E depois, daqui a pouquinho, daqui 30 segundos, a gente vai falar também sobre uma habilidade muito legal que ela tem, que é escrever poesias. Ela tem um livro lançado e que faz um sucesso muito grande. Eu já tive a oportunidade de dar umas folhadinhas antes do programa e, de fato, se escreve muito bem. E a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Em nome desse timaço de anunciantes, encabeçado aqui pelo Império das Tintas, que leva a assinatura das Tintas Coral.
tudo de cor para você na Avenida Campigoto. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Rinaldi Postos de Serviços com a promoção Lendas Colecionáveis Shell, miniaturas lindas de carros de Fórmula 1. E por falar em carro, Autobrás, 60 anos de paixão por veículos. Autobrás é Volkswagen de Laranjeiras do Sul para todo o Brasil. Arte Estofados Decor, o toque final que faz toda a diferença. E Prefeitura de Marquinho, onde tem progresso e o futuro acontece. O azul do Marquinho combinou com o azul da sua blusa. Sim. Você conhece o Marquinho? Conheço. O Marquinho é muito aconchegante, é um município assim acolhedor. Exatamente. E tem algumas belezas naturais. Eu fui fazer uma caminhada na natureza lá no Marquinho. E também é um lugar muito bonito. Você lembra o nome da comunidade ou não? Não lembro o nome da comunidade, mas era bem perto ainda da cidade que a gente saiu em caminhada. A gente fez 12 quilômetros. Eu nunca fiz isso aqui, nunca mandei um abraço para ninguém. Hoje eu vou mandar para o prefeito de Marquinho, o Juninho Bolzon, que acreditou no I9 Podcast. O meu abraço fraternal para o Juninho e para todo o time da Prefeitura de Marquinho. É tão bom quando pessoas acreditam na gente e no projeto que a gente elabora, né? E quando o poder público assina um projeto como esse, quando a gente trata de um assunto tão sensível quanto o autismo, está dizendo assim, olha, eu assino embaixo. Não é verdade? Exatamente. Então eu externo esse agradecimento que fiz ao Juninho, a todos os patrocinadores, as pessoas que magnificamente entenderam ou sensivelmente entenderam o nosso objetivo com o I9 Podcast. Posso mostrar teu livro? Pode. Deixa eu ver onde é que eu mostro aqui esse livro. Vou começar. Aqui não vai dar foco, mas eu sempre erro a câmera. Aqui. Agora apareceu. Apareceu bem. E a gente vai mostrar aqui também. Aqui aparece super bem. A gente não tem um retorno, mas quem está em casa está vendo muito bem. A capa desse livro é assinado pela Jaqueline Bueno. É legal que não é Bueno, é Bueno. Isso. Já fica um diferencial. Claro. Tapete de Ilusões. Isso. De onde nasceu esse título? Esse livro, na verdade, ele é um sonho de infância. De adolescência. Quando eu era menina, sempre gostei de poesia, de poemas, gostava de escrever textos. E esse livro, ele é uma coleção de poesias da adolescência para a vida adulta. E eu falo que ele foi publicado num período bem importante da minha vida, que foi o meu processo de separação. Eu estava tentando me reencontrar como mulher, como pessoa, como ser humano. Até então eu tinha dedicado a minha vida toda a um casamento, a família, ao próprio filho. E quando eu me separei eu pensei, mas quem que é a Jaqueline, né? O que a Jaqueline quer? Quais são os sonhos individuais? Porque a partir do momento que a gente constrói uma família, a gente tem sonhos coletivos, né? A gente sempre quer aquilo que o outro também quer, né? Então esse livro surgiu dessa necessidade de repensar uma nova mulher que também estava num processo diferenciado. Enquanto você falava, eu lembrava de um particular da minha vida que eu acho que eu nunca falei para ninguém. Nem assim na intimidade. Eu tinha provavelmente uns 12 ou 13 anos e eu gostava de rascunhar. Eu nunca tinha nem pensado em ser jornalista a essa altura da vida. Eu fui pensar com 15 anos, com 16 eu já estava no rádio como locutor esportivo. Mas assim, na casa dos 12 ou 13 anos, eu era muito ruim de escola. Sabe aquele aluno que colava para passar? Sim, Era eu. E de madrugada, muitas vezes, ou à noite, muito tarde da noite, a gente não tinha as tecnologias. E eu pegava um caderno e eu escrevia pequenas poesias, coisas que saíam da minha cabeça. Pegava lá do fundo do córtex frontal,
uma palavra ou outra pela perna e trazia. Combinava, rimava. E eu fazia isso, mas eu tinha vergonha que alguém visse. Mas era bonito. Eu não chego a ser um escritor, mas eu escrevo razoavelmente bem. Sim. E na verdade a poesia ela surge de uma sensibilidade, né? Do que você está sentindo, do que você está vivendo. Então você externalizar isso através de palavras é porque você tem uma forma de sentir e pensar diferente, né? Mas eu ia te dizer que eu não teria coragem de publicar? De publicar num livro, não. E daí a publicação, ela vem também esse peso da pessoa que te define a partir da sua escrita, né? Normalmente, quem faz poesia é visto como emocionado, uma pessoa romântica, né? Mas, na verdade, não chega a ser esse rótulo, né? Do romântico ou do emocionado. Seria uma pessoa que sente de forma diferente e externaliza isso através de palavras, né? E o meu livro em si, ele seria esse reconhecimento de algo que, de uma certa forma, eu tinha vontade de falar para as pessoas, né? E às vezes eu não falava porque eu também tinha medo, né? Do que as pessoas iam pensar, do que as pessoas iam julgar. E quando eu entrei na área da educação, parece que a gente tem um ideal, né? Que a professora é aquela pessoa 100% perfeita, né? Que não tem problema, né? Que é uma pessoa que, de uma certa forma, tem um papel social muito importante. E as pessoas dão uma credibilidade também ao professor, né? Por ser esse ser que pensa a educação. Então eu tinha essa dificuldade de tirar aquela pessoa e aquela mulher que as pessoas esperavam que eu fosse, né? Aquela pessoa enquanto profissional, e eu queria que as pessoas me enxergassem para além disso, né? Que eu tenho falhas, que eu sou um ser humano, que eu sei sentir, sei perceber, né? E entender as coisas a partir da minha sensibilidade, né? Então eu queria externalizar os meus sentimentos também através do próprio texto. E o livro você escreveu já quando você era mãe? Sim, esse livro aqui, ele é recente, né? Então, assim, o Vini ainda era pequeno, acho que ele tinha uns 4 anos quando eu comecei a escrever. E, na verdade, assim, a saga do livro é aquela coisa do momento que você está vivendo. Eu falo que a poesia, ela não surge em qualquer momento. Ela surge, às vezes, de uma dor, de uma dificuldade, ou às vezes ela surge de uma alegria, de um entusiasmo, né? De algo que tá motivando a pessoa. Então, hoje, eu estou com dificuldade de escrever, eu tô com um pouco de bloqueio. Mas é porque eu não tô parando naquele momento para evidenciar algo que seja positivo para mim. Por exemplo, antes eu escrevia poesia tomando uma xícara de café de manhã, né? Então, hoje a vida tá tão corrida, tão atribulada, que às vezes eu tô esquecendo de parar para me enxergar também e me reconhecer através daquilo que eu estou sentindo. Eu escrevo bem de madrugada, o que não é muito raro. Mas sabe o momento que eu cresço na escrita? Se é que eu posso dizer que eu cresço, mas que eu melhoro um pouco. Sim. É na pressão. É no deadline, que é o termo usado no jornalismo. Acabou o tempo. Você tem que entregar o material. Aí... é que surge a criatividade dele. Por que será uma deficiência? Não. E eu acho que é isso próprio do ser humano mesmo, né? Que às vezes a gente faz sob pressão também, né? Quando a gente precisa colocar aquilo no papel, quando a gente precisa fazer acontecer, né? Então, quando a gente é pressionado por algum desafio da vida, também motiva a gente a escrever também. O autista jamais viveria isso, né? Ele se organizaria para fazer antes. Exatamente. Porque daí, como eles são metódicos, eles precisam da rotina, isso poderia, de uma certa forma, afetar eles também, né? Mas a gente tem vários, hoje, autistas que se destacam em várias áreas, né? Desde a questão da escrita, a própria questão da pintura, do desenho, né? A própria questão da matemática, né? Então, a gente vê como que eles têm essa área que eles podem desenvolver a mais e eles têm esse interesse de buscar se aprimorar, né? O meu filho, ele desenha super bem, ele já tá desenhando melhor que eu, como professora de artes, né? Então, assim, ele tem uma facilidade na coordenação motora fina, que a gente fala. Então, a percepção de espaço, de localizar o desenho, fazer um desenho de observação, conseguir reproduzir uma imagem. Então, ele já tem muito aflorado também. Porque ele tem esse gosto por desenhar. Só que ele desenha coisas do seu centro de interesse. Quando ele gostava muito do Sonic, ele desenhava o Sonic, o Minecraft, o Super Mario, e ele vai passando, assim, alguns focos de interesse que ele tenha ao longo da infância dele. Agora ele tá voltando de novo pro Sonic. Então daí ele fica desenhando. Eu tenho vários Sonics desenhados lá em casa, né? E outros personagens também. O seu livro, voltando para ele é composto de poesias?
Isso mesmo. E são poesias femininas, né? No sentido de pensar essa mulher sonhadora, né? Que também tem ilusões também, né? Que nem sempre a vida foi tão fácil, né? Mas que fala dessa possibilidade de amar, de ser amada, né? E principalmente de ser reconhecida a partir da sua identidade, a partir do que é, a partir do que sente, né? Os tempos são bons para as mulheres? São melhores do que os passados, né? Por exemplo, a minha avó não pôde ir para a escola. Eu pude ir para a escola, né? Então, assim, desde o acesso hoje a espaços sociais, o direito a participar ativamente da vida pública, política, né, da nossa sociedade, antes isso era proibido às mulheres, né? Então, a gente tem todo um avanço significativo, social, de igualar o ser humano, né? Igualar os homens, as mulheres, no sentido de terem os mesmos direitos, né? Mas para a mulher prosperar, o homem também precisa estar bem. Você acha que o momento no campo amoroso é bom ou ruim para a mulher? Diria que é difícil, né? Porque o que a gente vê hoje é um esvaziamento, assim, das relações humanas, né? Parece que tudo é muito superficial, as pessoas não querem se envolver, não querem ter sonhos conjuntos, né? Parece que é sempre aquela questão da utilidade, né? Eu fico com você num determinado prazo, depois eu descarto você e passo para uma outra pessoa, né? Perfeito. Então, é uma sociedade vivenciada com base num vazio mesmo, de uma superficialidade. E a gente vê que a tecnologia, o acesso às redes sociais tem, de uma certa forma, ampliado esse distanciamento entre o outro, porque antes, para você conhecer alguém, você precisava chegar na pessoa, né? Hoje, você manda uma mensagem de texto, né? Então, até as relações foram se modificando também. A resolução dos problemas está muito mais fácil. Exatamente. O que é, na verdade, um pensamento equivocado, né? Porque, na realidade, essa facilidade traz uma dificuldade futura, logo ali na frente. E até para você se relacionar, né? Antes a gente escrevia uma carta, a gente se empenhava para se comunicar com uma pessoa que estava distante a nós, né? Hoje parece que é tudo muito rápido, muito acessível, né? E parece que a gente desvaloriza isso também quando a gente tá junto, né? Você é romântica? Não seria só esse conceito de romântico, esse adjetivo, mas também, assim, uma pessoa que sente, que gosta de externalizar, sabe, as suas emoções. Eu fiz a pergunta baseado no que eu tô curioso pelo seu livro. Sim. As poesias tratam disso ou não? Também. E elas falam também da questão dos amores e desamores, né, que eu fui tendo ao longo dos anos. O meu período de reconhecimento, né, de me enxergar como pessoa, como mulher, como mãe, Sim. no sentido de buscar o meu amor próprio, a minha própria essência, a minha identidade. E também eu falo um pouquinho do que eu vivenciava naqueles períodos que eu estava escrevendo a poesia, né. O contato com a natureza, por exemplo, fazer uma poesia para a lua, para o sol, né. A questão do próprio contato com as pessoas, falo também sobre amizade, sobre relações. Então, eu sentia e externalizava isso através dos próprios versos, né? Uhum. Então, tem poesias que falam sobre diversos assuntos, né? Sim. Mas sempre buscam a essência feminina. E você tem alguma dela? Você tem poesias guardadas na sua cabeça? Tenho. E que você decorou? Sim, Recita uma aí pra gente. A Reflexo do Espelho, que é uma das poesias que mais me marcou num período que eu estava vivendo da minha vida, que fala o seguinte: no reflexo do espelho, vejo 3 versões diferentes de mim mesmo. A primeira que todos conhecem, a segunda que imaginam ser e a terceira ocultada de mim mesma. São apenas ilusões banais da minha imagética mente que sonha por liberdade nesse corpo que aprisiona essas 3 ousadas mulheres. Então, é a poesia que definiu a história da minha vida. Bravo, muito em ser bom. 3 coisas diferentes. É a que as pessoas pensam, a que eu sou de verdade e aquela que eu tenho ainda escondida dentro de mim que eu gostaria de ser. Uhum. Mas a sociedade ainda não me permite ainda. Você me empresta seu livro para eu ler uma? Sim. Vamos lá, então. Vamos ler aqui Passo de Mágica. O brilho da lua reflete sobre a rua as mais belas utopias. Um dia, quando estava olhando para a bela lua, num piscar de olhos, a vi se escondendo. Como num passe de mágica, surgiu do nada no céu uma lua toda dourada, igual uma poetisa apaixonada. Muito bem! Parabéns! Obrigada. E eu acho que é isso, né? Você viver e você sentir ao mesmo tempo que você está vivendo, né?
Porque as pessoas olham para a lua como algo normal, né, da sua rotina, do seu cotidiano, né, mas esquecem de admirar a beleza que tem por trás da própria natureza, né, o que a lua transmite pra gente, a própria energia, né. Eu acredito muito em energia, desde a questão de se relacionar com pessoas, né. Tem aquela pessoa que chega próximo da gente e suga a nossa energia, né? Tem aquelas pessoas que parece que levanta a gente quando a gente tá triste, desanimado, né? Então eu falo que é desde o contato com a pessoa até a própria natureza. Eu interpretei bem o seu texto? Sim, sim. Você gosta da poetisa? Sim, aham. Eu sigo a poetisa, eu acho ela maravilhosa. Sim. E a forma como ela fala, né? Que daí parece que acaba exacerbando, né, aquele sentimento. Aham. Então, muita gente pode não saber do que nós estamos falando, né? Mas é uma influencer, é uma mulher que escreve poesias e recita as poesias de um jeito muito natural e muito autêntico. Exatamente. Né? E a gente tem um vídeo da poetisa para mostrar aqui. Infelizmente, saudade não me é suficiente. Não entendo como alguém que já me teve presente preferiu perder primeiro para vir atrás novamente. No fim, a última coisa que eu posso te dizer é que buscar meus pedaços não irão te preencher e nem me levarão inteira de volta para você. Poetisa. A poetisa é boa também, né? Sim, sim. E eu acho que é isso, né? Essa mulher que pensa sobre a sua vida, que entende, se reconhece, e ela consegue falar, né? Consegue tocar outra alma, digamos assim. Uhum. O empoderamento não está muito rápido? Eu acredito... Eu tenho medo um pouco. Eu acredito, assim, que nada ao extremo é interessante, né? No sentido, assim, que a gente sempre precisa do outro, né? A gente vive em sociedade, em grupo, em coletivo, né? E a gente nunca pode ser essa vertente que vai para além. Um não precisa do outro, né? Ambos nós precisamos, né? Conviver em sociedade, ter os mesmos direitos, né? Então eu acredito, assim, nessa força da mulher que às vezes ressurge da cinza, né? Que a partir da sua dificuldade, das suas lutas diárias, coloca um sorriso no rosto e vai trabalhar. Então eu acredito nessa mulher guerreira, porque foi a história da minha família, né? Então, assim, não me vejo diferente, né? Contando uma outra versão que não seja essa, né? Então eu admiro muito a força feminina, essa coragem, né? E essa vontade de viver, de ser feliz. Perfeito, Jaqueline. Eu quero te agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite. Nossa entrevista vai chegando ao fim. E te parabenizar por sua atitude, por suas ações à frente da Associação Colibri e por seu amor à literatura e à educação, especialmente à língua portuguesa e às artes. Eu que agradeço. É um momento bem importante a gente levar informação, dialogar, debater e principalmente falar, de uma certa forma, a nossa vivência, as nossas histórias, né? Então, tudo que eu falei aqui na entrevista é algo que eu vivencio, né? É a minha vida, né? De forma geral. Então, assim, ter esse momento e estar com você aqui é um momento extremamente importante, né? Para a Associação Colibri, para mim como pessoa individual, como ser humano, né? Porque isso só tem a agregar no nosso caminho, que é a própria inclusão. E eu fico muito feliz como mulher, como escritora, como poeta, por esse espaço que você nos cedeu. E eu gostaria também de deixar um presente, né? Que é o livro, né? O Tapete de Ilusões, que ele foi escrito, então, numa forma de reunir todos os meus sentimentos, né? Tudo que eu já vivenciei na minha vida e tentar mostrar também essa possibilidade da mulher se reconhecer, se valorizar, se identificar e principalmente lutar pelos seus sonhos, né? Então eu coloquei aqui para você como uma dedicatória, né? Que os meus poemas possam te levar de fato para um mundo cheio de sonhos e utopias, né? Então, com muito carinho que eu agradeço a você, Luiz, por esse espaço cedido para mim e para a Associação Colibri. Imagina, eu fico muito feliz, fico honrado em receber esse presente e tem uma dedicatória de fato muito bonita para Luiz Roberto Almeida. Adoro quando escreve meu nome completo. Para Luiz Roberto Almeida, que meus poemas possam te levar para um mundo cheio de sonhos e utopias. Com carinho, Jaqueline Bueno. Muitíssimo obrigado, fiquei feliz mesmo com o presente. E se alguém quiser ler os seus poemas?
Ele tá na plataforma da Amazon, né, para ser comprado, né, e eu também tenho disponíveis em casa também. Eu fiz um estoque, digamos assim, uma reserva, né, no sentido de ter os livros, se alguém quiser entrar em contato com as poesias, né, eu também tenho para venda também. Eu gostaria que você falasse o arroba da Associação Colibri. Associação Colibri. O arroba do Instagram. Muito bem. E a gente vai deixar também um GC aqui para as pessoas anotarem com mais facilidade. Eu queria também agradecer aqui, fazer um agradecimento especial a Letícia Rutz. Ela é dentista, uma amiga nossa aqui do Inove Podcast, já esteve aqui. E se você está aqui hoje falando desse assunto tão importante, tão pertinente para a sociedade, foi porque ela te indicou para a gente. Ela fez inicialmente uma indicação da Vanise. Isso. Vanise Boldrini. Isso. A Vanise foi a nossa presidente da associação, né? E ela que ajudou a fundar a associação. Então, ela é um ser humano incrível, tem uma história aqui em Laranjeiras do Sul, também é professora, né? Boa parte dos membros da associação tem essa dedicação com a educação também. E que bom que a Letícia fez essa indicação, né? E que bom estar aqui com você no dia de hoje. Imagina, eu que agradeço. Então, a partir da indicação da Letícia, a gente fez o contato com a Vanise e ela falou de você e a gente pesquisou sobre você e, de fato, descobriu que você é uma pessoa muito especial, que você tem esse empenho, essa força de vontade, que é uma coisa muito peculiar e rara, né? Porque não basta ter talento. É necessário ter disposição para efetivar o talento e a capacidade. E você tem talento, capacidade e o desejo de fazer acontecer. Fiquei lisonjeada agora, muito feliz mesmo. E obrigada, só agradecer, né, em nome da associação. E que bom que tem esse podcast, né? Inove Podcast, né? Fazendo a diferença em Laranjeiras do Sul. Maravilha, obrigadíssimo mesmo. Gente, nós conversamos com a Jaque Bueno, professora de língua portuguesa, professora de artes e presidente da Associação Colibri, que trabalha sobretudo com famílias que têm membros com transtorno do espectro autista. Brigadíssimo, fica com Deus, Deus te abençoe e te mantenha forte nesse trabalho que você desenvolve com maestria, tá bom? Amém, seguimos juntos na luta pela inclusão. É isso aí, um abraço, gente! Até, tchau, tchau.